E a gente vai falar muito sobre o real impacto da inteligência artificial nesse universo do atendimento ao cliente, que inclusive eu acho que vai ser um dos mais impactados, né? E eu estou aqui com convidados ilustres, Tatiana, Fábio, Daniel, muito obrigado. Gostaria que, talvez as primeiras damas, a gente se apresentasse brevemente. Bom, muito obrigada, Kimura. É um prazer estar aqui e uma honra, né? Episódio de estreia. Eu sou a Tati Oliveira, eu sou CEO da AI Brasil. Fui executiva de inteligência artificial e de dados em grandes empresas. Tive a oportunidade de trabalhar com isso no Itaú, no Bradesco e no iFood. E hoje estou numa jornada mais de propósito na AI Brasil, buscando realmente trabalhando para a democratização da inteligência artificial no país. Muito bom. Legal, prazer, Tatiane. Não te conhecia. Bom, eu sou Daniel Palhano, eu atuo em experiência do cliente faz quase 20 anos, passei por algumas empresas de grande porte, no começo na ExxonMobil, ainda na época que existia aqui no Brasil, a marca Esso brasileira, depois para algumas outras empresas em São Paulo, LG, Huawei. Faz uns 10 anos que estou na área de fidelidade. Passei pela Livelo, na Esfera e agora estou no Grupo Gol. E atualmente sou coordenador de experiência do cliente e atuo aí tentando melhorar a experiência dos clientes aí da aviação. E é um prazer estar aqui. Muito bom. Boa noite, Kimura. Para mim é uma honra estar aqui, primeiro, né, de muitos aí que estão por vir. Sim. Falar de IA hoje é um tema que eu gosto muito. Eu sou o Fábio Câmara, sou sócio e CEO da Ingemon IT, uma empresa do grupo Ingemon, que é uma grande conhecida de construtora de data centers, que tem tudo a ver com o tema também. E a IT trabalha com atendimento também focado em tecnologia, Service Desk, Field, então tem tudo a ver esse mercado aí. Tenho experiência aí de mais de 20 anos no mercado de tecnologia, passei por grandes como IBM, HP, Microsoft. Uau. Acho que a gente vai conseguir ter uma mescla aqui de pessoas com experiências diferentes, né? Não, você vê que os convidados aqui são de peso e assim, a gente vai discorrer sobre um assunto que está pegando fogo, né? E eu acho que para a gente começar, até a gente estava comentando, a gente falar um pouco sobre, até hoje, como que foi a personalização, né, do que a gente estava fazendo com os clientes sem a inteligência artificial, né? Acho que a gente pode usar um pouco da nossa experiência e falar um pouco, porque eu imagino que eu lembro de personalização, eu fazia campanha às vezes para esse SMS, o máximo de personalização que a gente tinha era o nome. Na verdade, a gente já utiliza há bastante tempo. Quando a gente está falando de bancos, né, a gente já utiliza há bastante tempo a personalização com o machine learning. Minimamente, a gente já trabalhava muito a clusterização dos clientes para que você pudesse já ter uma percepção de produtos, de comportamento. A gente trabalha muito isso forte em crédito, né? Uhum. Agora, com a chegada da IA generativa, você teve uma possibilidade de potencializar isso muito mais, principalmente na ponta, no atendimento, né? Sim, dá para ver também, olhando no passado, como que a gente olhava a persona, né? Por exemplo, hoje é muito mais dinâmico. A gente consegue... A ideia é que a gente consiga ter uma visão diferente do passado, né? Mais rápida as soluções, né? Mas estamos indo, né? Vamos ver o que dá nos próximos meses com as inovações que estão chegando. Bom, eu acho que eu devo ser o mais velho de vocês, porque eu já ia num passado lá de 95, pensando nos dataminds, datamarts, É da um mesma case época de um que grande eu. supermercadista conhecido de mercado, né? Que começou a utilizar os dataminds na época, né? E datamarts para identificar público, identificar comportamento, montadoras também que estavam vindo para o Brasil usando muito datamind e datamart. Então, eu fui até um pouco mais atrás, porque eu lembro disso. E como até ex-IBMista, o Watson sempre existiu lá dentro. Eu lembro de fazer meu primeiro trabalho de TCC, utilizando uma ferramenta da IBM, que eu não lembro se chamava Watson agora, que a gente ia falando e ela ia gravando, foi montando, então ela ajudou muito a gente. Isso no finalzinho dos anos
90, né? O Watson veio a público em 2011, 2012, né? Mas internamente a gente tinha uma ferramenta para sim. transcrição de áudio na IBM e eu acabei utilizando ela na época para transcrever o nosso TCC. Ela até existia uma modalidade aberta, mas pouca gente conhecia. Então, se a gente puxar aí, a gente puxa aí quase 20 anos de trabalho. Eu fico imaginando quando a gente fala de personalizar a experiência do consumidor, né? Eu acho que vai e assim, tem partes desse trajeto, né? Eu acho que uma parte é desde da escolha das pessoas, né? Até a escolha da mensagem. E eu acho que a mensagem, ela, num primeiro momento, ela não era tão personalizada. Sim. Não era acolhedora, né, também. Nisso, a IA generativa ajuda muito. É muito importante que a gente tenha consciência de que inteligência artificial existe desde a década de 40, né? Então, a gente já vem trabalhando com ela e evoluímos muito com Machine Learning e Deep Learning. E, de novo, né, da indústria que eu conheço, a gente já atuava com clusterização de clientes, a personificação, inclusive para se ofertar produtos e até mesmo para entender de forma prévia, olhando preditivamente o comportamento do cliente e já prescrever alguma ação ali dentro do grupo dos atendentes para que a gente revertesse alguma situação. Sim. Mas, agora com a IA generativa, o que a gente faz? A gente alia o que com o Machine Learning vai vir de possível ação do cliente. Então, você já consegue ter uma atitude prescritiva, preditiva. Você não vai reagir ao cliente. E você já consegue, com o script para o atendente, algo muito melhor formatado para que ele tome a ação e converse com esse cliente. E aí, também já dá para utilizar alguns agentes para fazer também essa comunicação. Óbvio que o ideal é que a gente sempre tenha um agente humano, né, para trazer o lado do calor, né, o lado realmente humanizado desse atendimento, mas ele pode ser muito bem assessorado pela IA generativa com os scripts, né, fazendo até leitura hoje em dia tem softwares de atendimento que fazem a leitura da conversa, né, se é uma conversa com um vídeo, fazem a leitura do rosto, né, de como que a pessoa está se sentindo, ou do tom de voz e tudo mais, e isso no tempo real ali para que o atendente consiga contornar algum tipo de reação. Então, eu acho que o casamento da IA clássica, né, com a IA generativa, mais a supervisão humana, vai acabar sendo o melhor formato. E acaba virando um atendimento muito mais humanizado, né? Muito mais acolhedor, eu diria, pro cliente, no caso, quando precisa de atendimento de fato do humano, né? Porque amplia, né? Exato. Amplia a percepção do humano, Você imagina né? um atendente, né, que tá lá olhando e já tem uma prescrição. Quando bem aplicada, né? É verdade. Não, você tem toda a razão. Porque quando a gente fala de relacionamento com o cliente, isso vem lá de trás de Martha Rogers, que fundou junto com Kotler. E sempre existiu. IA, Machine Learning, que a gente discutiu, DataMind, são as ferramentas. Sim. Então, quando ela é bem aplicada, é maravilhoso. Mas também, quando ela não é, vira um desastre, né? Eu acho que a gente pode discorrer sobre esse futuro, eu acho. Que a gente é um exercício... Eu vou fazer uma pergunta para provocar mesmo vocês. Cuidado com o que você pergunta. Qual é, assim, num cenário utópico da sua mente, dentro das áreas que vocês conhecem, qual seria o cenário utópico da hiperpersonalização, assim, dentro da experiência com os consumidores, com as empresas? Como você imagina essa utopia da hiperpersonalização? Ok, Moura, eu gosto muito de estudar futurismo, né? Então, eu participo de vários eventos. Esse ano eu tive no SXSW. É incrível o evento, não sei se já tiveram nesse evento. E se falou muita coisa que eu já imaginava lá atrás, né? Lá em 2000, quando eu trabalhei na IBM, eu lembro de um futurista da IBM que ele fez um vídeo dizendo como que ia ser o futuro. Então, era um executivo saindo do Central Park, ele tropeçava, caía, torcia o tornozelo, ele arrancava do bolso um smartphone, que não existia. Ele, com um aplicativo, chamava a ambulância via, pegava ele. Quando
Quando ele chegava no hospital, tinha um tablet, que hoje a gente sabe que chama tablet, na época a gente não sabia. Ele fazia todos os exames, o médico puxava a ficha médica dele, identificava que ele era, não sei, alérgico a alguma coisa, então você não pode tomar tal medicamento. No final, ele ia sair, isso em 2000, ia sair, ele chamava um táxi pelo dispositivo, né? Que hoje pra gente é normal, mas isso não existia em 2000. Sim. E quando ele, no meio do caminho, ele decide para ele comprar, ele comprava pelo celular, e quando ele fechava a porta da casa dele, chegava o menininho com a bicicletinha para entregar o medicamento dele. Então, quando a gente fala de futuro, eu acho que é algo que eu sempre gostei. Eu tive passagem tanto por marketing quanto por tecnologia. E lá no SX eu vi coisas assim incríveis, inclusive funcionando. Quando você olha, eu vi uma apresentação do Cristiano, que é inclusive um brasileiro, CEO da Qualcomm, que é a maior concorrente da NVIDIA no mundo, né? E ele mostrou uma aplicação de hiper personalização com IA. Inclusive, que é uma tendência do futuro que vai acontecer com a gente. Cada um de nós tem um agente pessoal de IA com alto nível de conhecimento sobre cada um de nós. Conhecimento seu do que você pensa, do seu relacional em casa, do trabalho. E mostrou como que a gente vai ter. Claro que a gente vai ter... Já existe isso, né? De multi-agentes. E aí, conectado com multi-agentes, do financeiro, do atendimento, do mercado, do relacionamento... mas ele fez uma apresentação de uma aplicação funcionando. E ele deu um exemplo de uma viagem, mas depois acabei comentando com uns amigos aqui no Brasil. A viagem é com o Daniel. Viagem é a praia dele. Mas que o agente ele vai começar primeiro te conhecendo, depois ele começa a te indicar, por exemplo, a ração do seu pet. Quem tem pet aqui sabe que toda vez que você vai... você só lembra quando está faltando a última vasilha, né? Então ele começa a conhecer seu pet, que tipo de qual é a raça, o que é melhor para ela, e vai te indicando uma série de coisas. E vai ter um momento que essa IA ela vai passar a te sugerir a compra, e já vai te trazer os links, e ela vai falar, posso comprar? A partir desse momento que a gente aceitar isso, essas IAs que a gente tem hoje, elas saem do modelo de observação para o modelo de controle. E o Cristiano, da Qualcomm, fez um exemplo falando de viagem, da criação de uma viagem onde a IA pessoal do executivo, que era ele, que conhecia a esposa, filhos, gosto pessoal de cada um, criava todo o roteiro de viagem pensando na família, os lugares, o hotel, até o lugar que a pessoa fala, agora você para aqui nesse monte, vira para a esquerda, tira uma selfie. Isso aí é dele. Eu tive um déjà vu aqui. Um déjà vu. A gente já teve essa conversa já, não tem, Daniel? Não, é muito doido você falando e um pouco do que a Tatiane falou agora há pouco. Hoje a gente consegue ver que a reposição automática, por exemplo, de compras, ela está quase acontecendo já. Imagina a inteligência já prevê o que você consome da sua própria geladeira e vir automaticamente os produtos chegando. Com relação à viagem, acho que agora até a Gol já implantou agora há pouco tempo um esquema de pesquisa para que você está pensando em viajar. Então, qual lugar que está sol esse final de semana? E já vem as ideias de lugares para você ir. Mas eu acho que o futuro está mais para isso que você está falando, mais independente, né? Pelo próprio comportamento do cliente, do consumidor, pelo sentimento da pessoa do momento, porque de manhã eu sou uma pessoa, à noite eu sou outra, né? Então, E o uso do que a gente faz durante o dia em tecnologia vai coletando esse comportamento e sentimento. E acho que tudo isso junto, em algum momento a gente não vai precisar fazer mais nada, né? Vai vir automático as coisas, os nossos desejos. Isso é a discussão de todos os futuristas, né? Porque quem é futurista fala, não, a IA vai vir e ela vai dar mais tempo para que você possa viver a sua vida. Quando você olha pela ótica de quem olha a parte de humanas, a situação é um holocausto, né? Não, as pessoas vão se isolar cada vez mais porque eu não vou precisar falar com você. A minha fala com a sua, ela se resolve e eu não preciso te ver. E qual que é o sentido então, a da grande vida? discussão dos futuristas, tipo Amy Webb, Rohit Bavara, e quando você pega a Kate, a Ruth, que são do lado humano, né? É a grande discussão no mercado. Inclusive, foi, eu acho que a palestra mais ovacionada do SX desse ano, a discussão entre as duas, de lados totalmente opostos, discutindo. E aí, fazendo exatamente essa pergunta, como que vai ser esse futuro? E tem uma questão importante nisso, né? Que é... Como é
que você vai lidar também com esse tempo livre, que nem... Sim. Quando a gente olha, todo mundo falou assim, nossa, a IA generativa vai ajudar tanto a gente no dia a dia, eu vou liberar o meu tempo, porque ela vai escrever e-mails para mim, vai escrever meus reportes, vai me ajudar em várias atividades do dia a dia ali, né? Tanto a gente com o chat GPT, que seja o Gemini, enfim, quanto dentro das empresas e no segmento enterprise, principalmente. E não. Assim, na verdade, eu vejo os times, as pessoas estão muito mais atoladas agora de trabalho. Sim. Porque ela ajuda, ela auxilia, ela te libera de tempo, só que assim, já tá virando um lugar comum que você tem mais tempo liberado, Você ganha mais você carga, né? Faz mais tem trabalho. muito mais trabalho, você tem muito mais coisa que você pode produzir naquele dia. Então, eu acho que um dos pontos, né, dos estudos de futurismo ou futurologia, né, essa ambiguidade nesse sentido de, ok, você além de se isolar, você provavelmente vai acabar trabalhando muito mais. Cara, eu tava refletindo num negócio que vocês estavam falando agora, que a gente estava falando da hiperpersonalização e, assim, hiperpersonalização para os clientes, né? Só que vocês acabaram de mencionar uma situação em que quase que não tem cliente. Porque, basicamente, você não está personalizando para o cliente escolher. Você está personalizando para a inteligência artificial do cliente. Escolher. Por isso que o Fábio falou é correto. Assim, você vai ter agentes de IA, né? O meu conversando com o seu, conversando com o deles. E a gente vai perder, inclusive, essa interação do perfil consumerista. Até Sim. isso, assim, de como é que você... Vamos lá, que nem ele falou. A ração do pet. Tenho 6 cachorros, né? Eu moro no meio do mato, eu moro num sítio. Então, eu tenho 6 cachorros. Eu não vou mais ter nem a oportunidade de olhar, por exemplo, poxa, o meu outro pet está ficando mais velhinho, vou testar alguma ração, alguma novidade e tal. Isso vai ser tomado de mim, entendeu? A IA, o meu agente de IA vai saber que aquele meu pet está envelhecendo, ele mesmo vai pesquisar, ele mesmo vai saber, ele mesmo vai escolher. Então, a gente não vai nem ficar sabendo mais do que é que tem de produto novo no mercado. E isso nos isola, entendeu? Essa é a maior discussão do pessoal de Sim. humanas. Isso. E aí fica também o sentido de qual que é o sentido da vida, né? Assim, Por exemplo, você Você não começa... precisa fazer mais nada. Você não precisa fazer mais nada. E aí você vai ser cada vez mais absorvido por trabalho, porque, de novo, você vai ter que continuar produzindo as suas coisas para, enfim, cuidar da sua empresa, ser um bom empregado, ser um bom executivo. E você vai deixar de participar dessa coisa que é a interação para que você desenvolva o seu comportamento de alguma forma, entendeu? Até você falando sobre isso, eu lembro de uma outra pessoa que eu não conhecia, que ele também é um futurista, mas ele traz provocações de um futuro não óbvio, que ele foi muito nessa sua linha de raciocínio falando que a gente desenvolve o futuro, e no passado a gente desenvolveu muito o futuro, nas criações de obras de arte, né? Sim. Principalmente cinema. Então, Spielberg, quando vai fazer um filme sobre o futuro, ele juntava os futuristas, uns executivos, juntava uma série de pessoas e começava, o que vocês acham que vai ser o futuro? Igual Jackson, entre outros, que hoje a gente tem no nosso dia a dia. E aí ele fez uma grande provocação. Se nesse futuro essa IA vai decidir, como você comentou, né, tudo pela gente, como vai ser o futuro? Tem isso também. Se a gente não vai mais pensar. Se a IA vai pensar pela gente, vai resolver vários problemas, como que vai ser decidido o nosso futuro? E esse foi um outro tema que repercutiu bastante. Depois a gente teve até um reparo com ele. Ele foi, acho que engolido ali. Não, mas o que você acredita disso? Então, isso virou uma loucura. Porque se você for racionalizar por essa linha, como que vai ser esse futuro? Sim. Como que vai ser o futuro dos meus filhos? Talvez uma oportunidade para autoconhecimento, né? Hoje a gente vê muita gente perdida aí de ansiedade e sem saber como lidar com seus sentimentos. Eu acho que é uma oportunidade, e aqui eu estou viajando, a gente está no futuro, né? Estou viajando que a gente vai cuidar da nossa cabeça, dos nossos sentimentos, já que a parte operacional já vai estar mais trabalhada sozinha, eu consigo pensar mais em mim.
é um caminho feliz, né? Dizem que, inclusive, eu gosto também muito de estudar sobre gente, né? Hoje se fala muito sobre saúde mental, né? Isso. Que é o que você está comentando. E que a doença do futuro vai ser saúde social. Muito baseado no que você falou. Sim. A gente não precisa mais se falar. Você vai perder momentos e a gente vai ter uma pandemia de saúde social. Das pessoas não se identificando, não se falando mais, perdendo momentos. Acho que teve até um filme que o ator tinha um controle, não sei se vocês lembram. Que sim, clique. ele ia... Clique, isso. Que ele ia para trás, ele... Nossa, o que aconteceu? Deixa eu voltar. Então, acho que vai quase que nesse lugar de utopia. E eu não duvido se no futuro a gente não tiver um controle que faça alguma coisa parecida, né? A gente tem um celular hoje. E o interessante é que, assim, isso nada tem a ver com a GI, tá? O ponto aqui acho que pensar numa IA master que domine tudo é um exercício de futurismo extremamente exagerado. E se isso for acontecer, a gente está muito longe disso. Porém, só com o agente AI, né? Só com o uso exagerado dos agentes, do que a gente já começa a ter, já vai ser possível, em pouco tempo, a gente começar a gerar esse distanciamento social. Entendeu? Então, só para deixar realmente claro que aqui a gente está falando de um contexto que ele pode existir em poucos anos. Se a gente começar mesmo a cada vez ter mais a possibilidade dos agentes de IA tomarem decisões pela gente do cotidiano, no dia a dia. E eu acho que a gente não precisa ir muito longe, né? Assim, esse fenômeno está acontecendo já faz algum tempo. Se você parar para pensar, eu sou da geração que brincou na rua. Sim. Acho que todos Meus filhos não são. Então, é isso mesmo. Meus filhos não têm amigo na rua. Não tem mais. Meus filhos ainda brincam um pouco na rua, mas eu moro num condomínio, mas... mesmo assim, eles brincam muito pouco. Pois é. Frente ao que eu brincava Acho que na nossa época a gente saía de bicicleta, você rodava 2, 3 bairros, Imagina, né? Voltava à noite, jogar taco, não era taco? Taco A gente jogava na na rua, rua, a gente tá bem entendeu? distante Pega-pega, queimada, Sim, esquece, isso não amarelinha. tem. Depois do celular, né, acabou. Dopamina barata, né? Que você consome ali o tempo todo, ela te entrega rápido o nível de satisfação. Então, É isso mesmo. antigamente, nossos pais, para deixar a gente tranquilo, dava algum biscoitinho, né? Deixar você brincar. Hoje, a forma de você conseguir uns minutos, você vê muito isso, você dando o celular. Ó, assiste alguma coisinha aí. Aí você tem uns momentos de paz. E se vocês perceberem, eu estava com a minha família há uns 3 meses atrás num restaurante e a gente estava com os nossos filhos e a gente olhou para o lado, a quantidade de família, era um domingo, tá? Duas coisas que a gente notou. Primeiro, a quantidade de famílias que estavam lá, de todas as famílias, todas as crianças estavam com o celular. E de famílias, às vezes, com um filho só, ainda com uma babá. Nossa, Então, esse distanciamento que você comentou... Assim, já está ensinado. me assusta, já está ensinado, que é assim. Mas eu acho que isso é cultural, eu acho, né? Porque se você parar para pensar, assim, é uma mudança que a gente precisa ensinar e utilizar no dia a dia, né? Eu vou trazer aqui um outro caminho, que eu acho que eu enxergo a hiperpersonalização e como a gente está caminhando para isso, até em 2 impactos primários. Acho que um vai ser os sites. Eu não imagino que daqui a algum tempo o site continue sendo do jeito que a gente faz. Tipo, portalzinho, menu, destaque. Existindo, né? Eu não acho que continua do mesmo jeito. Esse que é o primeiro ponto. Segundo, é a personalização do produto em si. Eu vim com essa camiseta por uma razão. Né? É daquela que você vai, você escolhe. Eu fiz. Eu usei uma IA. Isso. Eu escolhi um tema. O tema é Polkadot. Polkadot é dos clusters aqui. Né? E eu falei, eu quero uma arte no estilo Polkadot e tal. Ela fez para mim. E eu comprei a camiseta. Isso aí. E esse produto não existe, só é meu. Ninguém tem mais essa camiseta. E chega de um dia para o outro, né? Tem isso também. Exato. 24 horas está na sua casa. Impressão 3D rápido, chega rápido, no dia seguinte já está em casa. Ou seja... Essa 3D hoje é até articulada, não sei se vocês viram. Sim. Estava num stand lá também
E o rapaz fez na hora lá 2 brinquedinhos para meus filhos. Um Sim. é um tubarão totalmente articulado, em 3D. Ele não teve que manusear nada. Então a gente tem tudo muito instantâneo hoje, né? Mas falando um pouco de o que eu penso assim de benefícios para a empresa, no caso da hiperpersonalização, por exemplo, poderia fazer um preço dinâmico para alguns produtos conforme alguns clientes. Então, por exemplo, se eu tenho um nicho de clientes de alto valor, que eu sei que não está preocupado com o preço, mas com a experiência, e eu consiga dar dentro da tecnologia que tem, né, seja site ou app, já direto o que ele quer, da forma como ele quer, no preço que eu acho que ele pode pagar. Diferente de um outro tipo de cliente que consome menos. Então, é um ponto que eu acho que pode ser usado pelas empresas. Spoiler. Mas isso é super possível de ser feito e você nem precisa de IA generativa para isso. Isso Eu- você faz com você machine consegue learning. Tá? fazer. Eu acho isso animal. Mas Eu só não... por ser dinâmico, né? Pela IA, por ser mais rápido e dinâmico, a leitura do cliente, né? Pelo comportamento, estatística, dados que a gente já tem coletado, eu já consigo fazer um preço de maior rentabilidade para a empresa, sem o cliente saber qual que é o preço que eu uso para outros clientes. Sim. Estou falando uma coisa aqui meio que impacta um pouco a experiência, eu digo... Isso tem a ver até com as Pras milhas, não pessoas. tem? As milhas a gente nunca sabe como funciona e quanto elas valem, né? Podemos tirar todas as Vamos dúvidas deixar o Daniel uma saia justa. Basicamente, não posso ficar de saia justa. Mas Essa parte eu não posso contar, pula. Não, o valor de milhas ele é meio que estabelecido em padrão para todas as empresas, só que o que muda às vezes é o valor que ela custa para compra, né, para o resgate. Isso é igual dinheiro, na realidade. Ela inflaciona, É desinflaciona. igual ouro, né? É, Cada dia vale um valor. isso. Depende de como está o mercado, depende de como está o preço de petróleo, de comportamento de cliente, por aí vai. Então, vai variando. Assim, Entendi. os valores, Tem vários números, variáveis ali por trás Tem. para definir esse Tem uma cálculo. política, né? Sim. Que nem existe política de crédito, tem uma Empresa política de precisa ter precificação. rentabilidade. Por conta da rentabilidade. Às vezes tem que ter um valor um pouco menor para o cliente, digo para o cliente continuar na fidelização e comprar, e às vezes eu tenho que aumentar um pouco o preço para rentabilizar dentro do negócio. Então, mas a gente sempre compara como se fosse dinheiro mesmo, porque inflaciona, desinflaciona e a gente vai seguindo. Legal. Nossa, É eu que tenho- A eu gente tenho- viaja em vários assuntos, né? Vai, lógico. Kimura, eu gosto muito de coisas personalizadas, igual você falou da sua camisa, eu faço as minhas. Eu sou mais old school, né? Então, mas eu gosto muito de personalização, principalmente em atendimento. Acho que o meu grande receio é que no futuro a gente perca isso. Igual você comentou, eu não preciso mais ir no mercado comprar nada. Hoje eu moro numa região de São Paulo, minha esposa ela acaba comprando sempre os legumes no mesmo lugar, as frutas no mesmo lugar. Todas essas pessoas conhecem a minha esposa, me conhecem, conhecem meus filhos, questionam. Sabe aquele bem trabalho de CRM no conceito, não de ferramenta? Sim. De falar, você não vai levar shimeji hoje? Você não quer levar, tem alcachofra. Sabe essas coisas que são muito personalizadas e que a gente tem com contato humano? Então, acho que o meu maior receio é perder muito disso. E entrar nesse lugar de chegar uma alcachofra na minha casa e eu nem saber que eu queria comer alcachofra, E a entendeu? gente E se como acostumar, né, com isso. E a gente porque se acostumar, achar que isso... O fato de vai ir no buscar, normal, como você né? falou antes, né, é um ato que me faz bem para a pessoa, né? Não só o comodismo de chegar em casa. Eu acho que o equilíbrio dos dois pode ser um caminho interessante. Agora, como chegar nesse equilíbrio? Esse negócio do chegar tudo em casa é muito complexo, né? Que nem eu sou, não sei se eu posso falar marcas aqui, mas eu sou uma consumidora voraz do Mercado Livre. Né? Compro tudo que eu puder tirar. Fernando vai Lá vê adorar o isso. 11 no mercado. Sou, assim, você não tem noção, assim, as pessoas tiram sarro de mim, mas é porque é realmente muito prático. E como eu fico entre São Paulo e Atibaia, que é onde eu moro no meio do mato, literalmente, num sítio, acaba sendo muito prático para mim, porque eu acabo recebendo tudo aqui em São Paulo. Mas qual que é o ponto, né? Eu faço questão ainda, onde eu moro, não chega correio em Atibaia. Que doido Mas você o Mercado trabalhar com Livre chega. inteligência artificial e morar no mato. Mas eu moro, quando eu falo que eu moro no meio do mato, é no meio do mato, realmente, assim, num sítio. Toda semana a gente vê cobra. Ela trabalha com Assim, é por isso, onde eu consigo restaurar minha sanidade de sim. trabalhar com inteligência artificial, né? Enfim. Mas é interessante porque
lá onde eu moro, eu fico super isolada, mas eu sou obrigada a sair de lá para fazer qualquer coisa. Então, lá eu preciso ir ao mercado. Lá eu preciso que seja de carro, mas eu tenho que ter a interação humana. Eu sou obrigada a fazer isso. Eu não tenho esse comodismo que nem aqui em São Paulo. Tudo, puta, tô enrolada, que nem... hoje, por exemplo, hoje à noite. Eu tô super cansada, porque ontem teve jantar, enfim, o dia tá sendo bem intenso. Vocês acham que eu vou sair para jantar? Eu vou pedir um iFood. Lá não tem essa. Ou eu vou cozinhar, ou eu tenho que sair para jantar. Entendeu? Então, é uma forma de buscar um pouco a minha humanidade nesse sentido. Porque senão eu viro um refém da comodidade do tudo. Né? Não vou ao mercado, tudo eu peço no Rappi, eu peço o iFood, eu peço no Mercado Livre, entendeu? A Amazon de vez em quando, mas a Amazon ainda precisa melhorar muito no Brasil, né? Perto do Mercado Livre, né? Assim, Fica a dica. fica a dica. E aí entra o lance da personificação da coisa. O Mercado Livre sabe, cara, como tratar o cliente melhor do que a Amazon aqui no Brasil. É engraçado que lá nos Estados Unidos, a experiência que eu tenho com a Amazon é diferente da experiência que a gente tem aqui no Brasil. Mas isso é igual o que vai acontecer com mensageria. Sim, sim. E é o que vai acontecer com o IA, como você estava comentando. Sim. Eu também duvido, eu concordo contigo quando você fala, não vai ter uma grande IA no mundo que vai mandar no mundo inteiro. Em cada região, assim como a gente tem com os marketplaces, assim como a gente tem com mensageria em geral, a gente vai ter com as IAs. Então, a região da América Latina, não sei, vai ter uma IA X, um GPT. América do Norte vai ter outra, Europa outra. Eu acho que a gente vai ter muito isso. Essa é a sua experiência de cliente, concordo totalmente. A experiência do Mercado Livre, eu também sou consumidor há anos. Eu comprei carro antigo do Mercado Livre quando eu tinha 17 anos e o carro chegou. Eu comprei a lanterna do meu carro esses dias no Mercado Livre, eu fiquei impressionada. Falei, gente... Chegou e vem certinho. Certinho. E eu acho que eles conseguiram corrigir algo do e-commerce que a gente tinha, desse medo que a gente tinha antigamente de comprar no digital, que é a logística reversa. É isso aí. Hoje, se você comprou, você não gostou de qualquer coisa, você devolve. É simples, é ágil, é rápido. Você só vai precisar ir até algum posto de coleta deles, que geralmente é perto. Acho que em Atibaia também tem. Sim. E é simples de você devolver. Ou você vai no correio e devolve. Sim. Então, eu acho que como a gente sofreu a evolução dos e-commerces, dos marketplaces, dos mensagerias, hoje ninguém mais vive sem o WhatsApp, certo? Sim. Pois é. Alguém vive? Antigamente a gente brincava, parece um atendente que não para de tocar. Hoje seu telefone não toca tanto, mas e quanto cai de mensagem? Não, e quando você pega o celular, o que você faz? Ó, a gente está aqui há meia hora falando. Você vai pegar seu celular. Qual a primeira coisa que você vai olhar? Não, WhatsApp. WhatsApp. E ele vai travar, porque é tanta mensagem que eu ficar aqui meia hora que vai virar uma loucura. Mas é interessante isso que você falou do celular. Eu nem atendo mais ligação direto. Parece até que é mal educado, né? Ligar antes de mandar mensagem. Assim, e eu nem faço mais isso também, eu não ligo mais pra ninguém direto. Quando eu ligo, eu já ligo pedindo desculpa. 80% pra mim é tentando vender alguma coisa, quando é telefonema mesmo, né? É verdade. Cara, eu já desligo. Vocês não tem no meu registro, eu já desligo. Que, aliás, eu acho super chato isso pro consumidor. Eu, como cliente, eu odeio receber chamadas de empresas. Impressionante que ainda conseguem, né? Que tentam incentivar. Cara, a gente tem tudo na palma da mão, tudo na internet. Eu já sou bombardeado com propaganda. E aí eu recebo ligação para vender. Inconveniente. No meio do podcast. Não, é super inconveniente. É um negócio. Isso é verdade. Mas é um ponto que as empresas talvez tenham que pensar, né? Eu sei que ali deve ter uma taxa de adesão e de retenção interessante, mas no comportamento do cliente, pelo que a gente vê, eu vejo muito em pesquisas e estudos que a gente analisa dentro da empresa e fora também, a pessoa não gosta. Não gosta de receber contato. No meu caso, entra na lista negra. Tem até uma dica. O advisor que trabalha com a gente, um abraço, Frigato. Ele conseguiu configurar o celular dele. Todo celular você consegue configurar. De não atender na primeira chamada. Não, Não. A primeira chamada nunca atende.
Você liga, cai direto na caixa postal. Que legal. Como se estivesse ocupado. Se E tivesse... aí ele brinca, ele fala, se a pessoa realmente quiser falar com comigo, você, vai tentar aí de na novo. segunda vez, na né? segunda tá ok. E aí eu brinco com ele, você nunca atende o telefone. E agora... Já sabe o truque. E aparece a mensagem pra ele, o Fábio tentou ligar. Sim. Aí geralmente ele já me retorna Já antes de pega eu e ligar a retorna, segunda né? vez. Entendi. Mas isso porque eu trabalho, tô todos os dias ali Não, mas próximo no iPhone dele. Mas você consegue fazer e isso. quem tá querendo te vender alguma coisa, ligou uma vez, não tentou, ela não liga a segunda, ela vai ligar a segunda daqui a algumas horas, não é assim? É. Então é uma dica que eu acho que é interessante para qualquer consumidor, tanto no Android quanto no iOS, dá para fazer isso. E Não atender a primeira vez. eu vou fugir um pouco do script aqui, porque tem vontade. um negócio que agora começou a pipocar aí na internet, né? É o tal do GEO. Que já escutei vários termos semelhantes a AIO, GEO, que é eles chamaram de Generative Engine Optimization. Seria a evolução do SEO, não é? Assim, eu escutei pelo menos uns três acrônimos diferentes. Nossa. Agora virou moda, né? Não, os caras nomearam, eles batizaram, assim, eu não sei de onde que veio, mas tá, é vários, porque é a explicação de que você tem que ensinar a IA como ela te encontra na internet, né? Tipo, vocês viram alguma coisa? O que vocês pensam sobre isso? Nossa. Eu vi muita coisa sobre isso. Eu acho que, claro que tem muito boom de mercado, né? Tá surgindo novas siglas em todos os lugares, né? Com IA apareceu várias. Só que muitas delas é tudo que a gente já viu. É igual quando a gente fala de antigamente realidade virtual, que virou Second Life, lembra? Que virou metaverso, né? E que parou de novo. Porque enquanto a gente não tiver num mundo de 100% digital, talvez nesse mundo que a gente não precisa se falar mais, como você comentou, o metaverso faça sentido. Hoje não faz tanto. Sim. Então, acho que o tempo todo o mercado está impulsionando para que a gente vá para esse lugar, criando siglas novas, cadeiras novas, mas é tudo uma roupagem diferente do que a gente já conhece, ou já vivenciou, ou já experimentou. E pelo boom também, né? Nos últimos, 2 anos, multiplicou muito o número de informações sobre IA para todo mundo, né? Então, hoje, quantas ferramentas de IA tem de diferentes segmentos no mercado, né? Então, de repente, vão se criando novos formatos, novas leituras, novos entendimentos, mas eu acho que eu participei de alguns eventos em discussão com outros executivos. E o que eu ouço, né, nas grandes empresas? Que ainda está lento a implantação. Por mais que tenha muitas opções, tem que se ainda ter um comportamento mais cauteloso. Agora, não sei como vai ser. O potencial versus o que realmente acontece está muito distante. O potencial é gigante, mas... Eu vi no meu site, aí é do meu site mesmo, não sei como que isso está acontecendo em outros lugares, mas eu já vi que eles estão trazendo uma estatística sobre quando é ser humano e já começando a falar, beleza, seu site foi acessado, teve 30% de acesso por inteligência artificial. Eu acho que é isso que deve ser o GEO que você falou. Algo de como acessar a pessoa Kimura, porque assim, concorda que vai ser cada vez mais difícil para as empresas de marketing ter acesso realmente a você? Sim. Elas vão precisar saber quem é você. Elas vão parar de te ligar. Acho que deve haver agora, né, soluções que consigam identificar e certificar que aquele conteúdo está sendo entregue realmente para você e não para um agente seu, não para um bot seu, não para uma solução sua que esteja disponível na internet, entendeu? Então, o ponto é como que eu tenho certeza que o meu conteúdo chegou para a pessoa realmente Kimura. E isso deve ser realmente através de algum tipo de certificação. Isso vai ser cada vez mais necessário isso, né? E você vê várias tendências. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, que a Tesla, né, o Musk, estava pagando 50 euros para escanear sua íris. Lembra disso? Sim. Inclusive, lembra disso? Eu lembro. E aí, buscaram pessoas no Brasil. 2 anos depois, toda a autenticação para validar que você, Kimura, é você, ela passou a ser facial.
Então, eu acho que a gente vai sofrer daqui para frente várias ondas dessas. Sim. E concordo plenamente. É para te conhecer melhor, porque vai ter que te acessar de outro jeito. E se a gente falar de mídias digitais, de rede... Se você compra um cara desse, você dá não, tudo na privacidade, você fica desconectado do mundo, certo? Não é verdade? Vocês já tentaram fazer isso no celular? Eu fiz um teste de instalar um celular dando não nas privacidades. Você é desconectado. Não, você não consegue mais baixar nenhum aplicativo. Mas eu comecei falando nisso, vocês me chamaram a atenção para outra coisa. Tá começando a pipocar para mim nas aplicações agora um tipo de autenticação que você loga, mas você não loga mais pelo seu login e senha. Você loga por... quando você está no notebook, por exemplo, ele tem aquele touchzinho de biometria. Isso. E aí você já tem uma ferramenta em alguns sites que você consegue conectar o site a esse tipo de validador. Ah, o validador. Sim. Nos aplicativos é mais comum, não sei se vocês usam muito Financeiro, essas coisas. Sim, Sim. sim, eu Toda comecei a a perceber. biometria. Sim. Eu comprei esse celular aqui, que eu não vou falar quem é, não vou fazer propaganda. Mas olha o tamanho desse botão. Tá vendo esse botão? Esse botão é da biometria. Eu acho melhor porque eu esqueço as Né? senhas. Pra mim, Você coloca aqui, ó, ele acessa e ele é muito rápido, ó. Você Então, só assim, encosta o dedo, ele é um já botão vai. minúsculo, ele não pega a sua Biometria inteira. inteira. Ele tem um Tá pegando padrão. um pedaço, ele pega Sim. um padrão. E é absurdo, porque quando eu comentei isso em casa, até meu filho falou, deixa eu ver se não funciona mesmo. Aí eu já, E não funciona. Então, a gente está cada vez mais tendo duplos fatores de autenticação. Exato. São camadas Até de porque segurança. são camadas né? Isso que eu ia falar, É. prevenção a fraudes, né? Com tanta nova tecnologia que invade aí as ferramentas e invade os logins das pessoas, precisa ter um sistema de proteção bem grande, né? Empresas grandes como a que eu trabalho têm a dupla certificação, né? E enfim, faz A parte. gente tem uma pessoa Até de porque- banco aqui também, meu. Não, gente, assim, cada vez, ainda mais no Brasil, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, ele é case de Fraudes. fraude. Sim. Ele é case, assim. E a gente vai ter fraudadores de IA, né? Não, já Nossa, temos, é. não vamos ter. O Brasil, a gente Brasil é exporta. top 1. O Brasil tem curso. O Brasil tem curso que fraudador dá para ensinar outras pessoas a fraudarem. Eu fiquei chocada quando eu descobri isso há alguns anos atrás. E a gente... É verdade. Vários executivos né, que trabalham com fraudes em outros países vêm para o Brasil fazer benchmark. Pra vir aprender Para vir aprender como que eles... Como aqui- que eles assim, é um negócio malandragem do brasileiro. absurdo. É um negócio absurdo. A criatividade. A né? criatividade Podia do ser usado por brasileiro. bem, mas é verdade. Impressionante. É impressionante. Antifraude, quando você olha, principalmente no mercado financeiro, Ó, mas eu tema lembrei da aqui vez. de uma situação falando disso, que eu tinha feito uma pesquisa, não sei que produto que era, mas supondo que seja uma mochila. Fiz uma pesquisa, coloquei no carrinho, não comprei, deixei lá, beleza, ficou. E eu faço pesquisa, às vezes, nesses sites internacionais, né, Shopee, Temu e tal. Enfim, às vezes estou lá e não compro, ficou. Passou alguns dias, eu recebi uma mensagem com um link falando assim, ó, seu produto chegou e falta você clicar. E eu falei, nossa, tipo, eu comprei nem lembro, beleza. Fui lá e paguei a taxa. Tipo, bobeira, né? É só falta a taxa. Mas é que Quase mas eu do fiquei cartão. louco porque Você chegou a colocar no carrinho e não efetuou. Não efetuei. Aí chegou no... Cara, é uma técnica Chegou já não, avançada. já. Comigo essa semana aconteceu uma também. Eu comprei uma camiseta num site que eu nunca tinha comprado. Fiz o pagamento e chegou uma mensagem para mim no WhatsApp. Como que foi mesmo? Falando que... falando, olha, a gente teve um problema com a validação do seu CPF na tua compra. Preciso que você mande o CPF novamente. Ah, não, daí CPF é demais, né? Eu falei, como assim? Não, e assim, um problema com a validação. Phishing total para capturar meu CPF, entendeu? Sei. E hoje é muito fácil, né? O acesso à informação, se a gente quiser, por exemplo, te monitorar, eu faço parte de um grupo de executivos e teve um executivo que foi roubado o celular. Um outro falou, peraí que eu já vou ver onde está. Fez um phishing, a pessoa que roubou começou a pedir dinheiro e falou, mandou um recibo virtual e de atrás desse recibo virtual tinha um MAC address e o IP de onde estava o celular e descobriu que estava na sé.
Pois é. clonando ele ali e puxando. Então, assim, hoje é muito... Aí eu falei, mas como que você fez isso? Ele falou, não, ó, você entra aqui, nesse site você puxa isso, nesse você puxa isso, nesse você puxa isso, nesse você puxa o comprovante. Junta tudo isso, vira uma mensagem e você manda pra pessoa. É muito rápido. Sim. E assim, pode ser que pra gente, que tá ali no dia a dia, que a gente não consegue nem olhar as mensagens de WhatsApp, é mais complexo a gente estudar isso. Mas quem tá ali disponível, um estudante, a gente jovem, né, que pegou a tecnologia no início, você começa a mexer, brincar, você descobre coisas que... Exato. E já tá fazendo o curso lá de fraude, né? Já tá fazendo um curso de fraude. Gente, eu não estou brincando, gente. Tem treinamento de coaching para fraudador. O Brasil sempre foi visto como um país vanguardista, né, na tecnologia. A gente estava comentando até em 2016, 2015, o CEO do HubSpot, ele virou e falou assim, cara, vocês querem ver o futuro da rede social? Vocês não para de olhar para os Estados Unidos, para de olhar para qualquer país, vai olhar o Brasil. Sim. Porque o Brasil tem um O Brasil não tem comportamento- muito, ele não tem não medo, tem o brasileiro freio. não tem medo, não tem freio. Fala assim, E é o chegou um quinto maior negócio novo, vou mercado do usar. mundo, né? Sim. É o quinto maior mercado do mundo, no mundo no digital, quando você olha. Então, realmente, é um case para ser estudado. Eu lembro de que alguém estava E- comentando que assim, quando você vai testar um produto, algum app, alguma coisa, eles falam que o Brasil é o melhor lugar para testar. Porque a hora que viraliza... Quando o negócio é bom, você botou ali na mão do brasileiro, o negócio vai que nem palha, assim, pegando fogo. Vai mesmo, vai mesmo. O Brasil é um case mesmo de sucesso. Eu ia comentar aqui que redes sociais ainda tem bastante impacto na marca, né? Porque quando os clientes resolvem criticar a marca na rede social, fica exposto, né? Não é um contato direto de uma reclamação exclusiva do cliente, né? É uma reclamação que está aberta para todo mundo. Então, e aí o que é legal de observar, não sei se vocês devem ter visto, né? Quando um público de algum artista não gosta de algum outro artista que brigou com ele, vai todo mundo lá. O brasileiro tem esse efeito manada. É uma né? manada. Efeito manada Verdade. Inclusive, é uma das preocupações de IA, né? Porque a IA, pensando que ela pode seguir um caminho desse, pode fazer Sim. um efeito manada para Exato. qualquer coisa. Exato. Até E para aí- todo mundo passar, comprar a ração A, comprar a ração B, né? E aí a gente vai viajando, né? Mas também criar... Isso pode sair fake news, né? Situações que podem prejudicar outras pessoas. Imagina uma manada de uma informação errada que prejudica um fulano. Então, esse é o risco da hiperpersonalização quando a gente entra já em viés éticos, né? Sim, Sim, você pode fazer isso exato. da mesma forma que você pode endemonizar uma pessoa e cancelar ela completamente, né? Tem uma questão muito forte da necessidade de governança quando a gente começa a ter um ferramental que pode ser utilizado para algo tão enviesado de Sim. forma negativa, né? Essa é uma das maiores discussões, né? Regulatória. Tá, vamos ter toda essa IA fazendo tudo isso, comprando a ração dos nossos pets, mas quem vai garantir que realmente a marca A, B ou C Não está infringindo. não está infringindo Isso. ou está induzindo a sua IA a comprar tal ração, né? Então, acho que isso é um lugar que tem se discutido muito mundialmente isso, Sim. que é quem vai regular, como vai regular isso, quais são as regras. Ou se vai ser possível. A Mas questão... Eu acho que é até, tipo assim, às vezes Tem entra... uma IA para controlar. Porque, assim, eu vejo o futuro, eu vou dar uma viajada aqui, mas assim, a gente começa a ver o futuro da IA começando a rodar boa parte dela localmente. A partir da hora que você começa a rodar uma parte na nuvem, uma parte local, né? E eu acho que muito do processamento das coisas vão acabar vindo para o lado do usuário. Eu já vejo uns movimentos, por exemplo, eu vi um navegador agora que saiu, o Comet, da Perplexity. Um navegador baseado em Chrome, tudo bonitinho. Aí eu falei, pô, legal, vou testar aqui. Baixei o navegador, aí você pede para ele fazer algumas tarefas simples no navegador, tipo escrever seu e-mail, tipo fazer alguma coisa na página em si, ó. Sei lá, tira todas as imagens da página e me mostra só o texto. E isso rodando localmente, né? Então, eu começo a enxergar, e quando roda localmente, eu acho que tem uma questão que é, e quando
não há intermediário no uso da tecnologia. Não tem intermediário. Acho que vai ser complexo. É complexo na que eu digo pauta assim. de IA, né? Porque você vira e fala assim... Mas eu acho que isso que você está falando faz total sentido, tá? Dentro do nosso grupo, a gente constrói data center, deles. Sim. E o mercado brasileiro é um mercado que tem um grande potencial, um mercado sexy, porque tem energia verde, uma série de coisas. Mas quando você compara com qualquer outro país no mundo, hoje no Brasil a gente deve ter cerca de 160, 170 data centers de grande porte, para que pudesse chegar a processar uma IA. Quando você pega os Estados Unidos, a gente está falando de 2.800. Caraca. Você pega uma Alemanha, você está falando de 560. A gente tem algumas vantagens, porque a gente E a Alemanha é muito menor que o Brasil. Eu estou considerando a Alemanha e o Brasil, não estou nem falando de São Paulo. Quando a gente pega a América Latina, então, a gente vira um hub de América Latina. Por isso que por isso saiu, não sei se vocês acompanharam, que saiu alguns incentivos do governo para construção de data centers. E nessa sua pauta de rodar local, é que primeiro a gente vai ter grandes centros de processamento que vão ter que processar aqui no Brasil. Sim. Lembra? O quinto maior do mundo. Depois, esses grandes data centers vão ter que ser distribuídos. E aí você vai ter um conceito novo que já se fala muito no mercado, mas ainda não é executado, que é de data center edge. É você ter pequenos centros de Micro-data center. Micro-data centers, isso, para chegar no seu celular mais rápido, por exemplo. Ou na sua aplicação, ou no seu browser. Então, isso é uma tendência que a gente já está vendo acontecer. Já acontece e está forte e é tendência de mercado. Sim. O hype da semana passada foi vários influencers de mercado falando de mercado, tecnologia, falando de quanto o mercado de data center vai crescer. Gente que não fala disso, tá? E como a gente acompanha, a gente viu. Falando que vai vir um mercado, que vai vir um investimento na casa dos 3 trilhões de dólares. Então, que todo mundo precisa ficar olhando para esse mercado. Sim. Mas é algo que ainda é muito incipiente. Eu não sei se vai poder ter um data center na sua casa para processar. De repente, imagina um futuro assim. Você pode sublocar um espaço na sua casa que processe IA para a região. Cara, eu vi inclusive, eu visitei mês passado o centro de inovação ali da Oracle. E eu vi um data center que é metade dessa mesa e mais ou menos dessa altura, portátil. Tipo, para ser usado para levar para, sei lá, petrolíferas, para ser levado não sei o quê. Caralho, isso cabe num... né? isso cabe num carro, isso. Daqui a pouco vai ser que nem Starlink, né? Você tem o seu boa data center. Você junta uma Starlink, mas isso tem tudo a ver. Você acaba com o mundo. Você vira esse data center edge que fica sendo como se fosse nós de data center por... Você tem você provê um data center residencial para Você imagina que tecnologia já é possível isso. Hoje você tem algumas tecnologias no Android e no iOS que para você localizar um celular, ele usa a antena do meu e o seu celular para achar o seu celular. Ele triangula. Ele isso triangula. mesmo. Então, hoje, a Apple faz quando isso você mesmo. tem o seu celular furtado, tanto o Apple quanto o Android, você encontra o seu celular, tem aquele buscar, justamente porque ele triangula informações e acha o seu celular. Caraca. Isso sem você saber. Quem nunca vivenciou a experiência, estamos aqui, estamos em casa, estamos falando de qualquer coisa. Está comentando que lá em Atibaia ela vai comprar... Tem morango. Vai comprar morango e a gente começa a falar de morango. Amanhã, no celular dela, aparece produtor de morango, venda de morango, como plantar morango. Você fala, você tá de brincadeira, você tá me ouvindo, eu não te autorizei. Só que você autorizou, você lembra? Você autorizou. É a hiperpersonalização por tabela. E às vezes não é nem É eu por que vou... tabela. Não é nem ela que vai plantar morango, sou eu, mas por tabela ela recebe. E assim, você tem a opção de não querer isso. Só que aí você não usa o celular pra mais porra nenhuma, entendeu? Assim, você não consegue ter mais nada. Mas tava falando aqui, eu tava lembrando quando você falou que precisa ir no mercado, né? Onde você mora. E aí tem a relação do precisa e do necessito, né? Tipo, será que eu, por exemplo, eu não preciso ir no mercado, eu poderia receber tudo. Mas às vezes eu quero ir. Então, existe essa análise, né? Pra gente pensar, né? Do que eu preciso e do que eu necessito. É isso que eu quis dizer. Quer dizer, eu não preciso ir no mercado, você necessita ir. E aí o senão... mercado precisa criar aquele sentimento de experiência. Isso. Porque senão você não vai querer ir no mercado. Então a experiência tem que ser boa. Porque você fala assim, cara, eu vou no mercado passear. Eu não vou no mercado para fazer compra. É verdade. Mas você vê redes, tem uma rede de hortifruti muito conhecida,
Não vou ficar falando nome, senão a gente vai fazer propaganda para muita gente, certo? Mas muito conhecida, que a experiência ali, eles têm bichinhos, não sei se você já viu, para crianças, que você aperta e a galinha canta uma música. No meio, vocês já viram isso? Não. Ai, gente, é no Oba. Então a gente vai precisar ver agora. Precisar. Gama, me perdoa. Mas vários do hortifrutis deles, dependendo da sessão que você tá, você tem um bicho com uma animação. E como eu tenho filho pequeno, agora não mais, mas quando eles eram alucinados. Sim. Por que a gente ia lá? Porque as crianças Queriam apertar o botão da galinha para Nossa. ver. Ou queriam apertar o da vaquinha. Então, essa experiência vai precisar começar a existir de verdade, Exato. né? Sim. Mas você falou do Oba, o que me chama a atenção no Oba também é os aperitivos. É experimentar as frutas, as verduras ali. Às vezes eu vou porque, lá eu experimento e já consigo comprar na hora. legal. Então é uma outra experiência na mesma marca que também cativa. E disponível a hora que você quiser, né? Exato. Tem lojas que ficam 24 É, horas. acho que cada vez mais o presencial vai precisar trabalhar muito essa coisa da experiência, né? Quando teve a pandemia, muito se falou de que os shoppings iriam acabar, né? É verdade. Porque realmente a gente... Por um tempo ficou fechado. por bastante ficou. tempo. E a gente está cada vez menos precisando ir ao shopping comprar alguma coisa, né? Eu, por exemplo, a maioria das mulheres adora, eu sou meio avessa. Eu vou, porque eu sou meio gigante, então é complexo para mim comprar roupa em casa. Acabo tendo que ir, enfim. É uma necessidade também. É uma necessidade. Mas é interessante que, assim, a gente ficou muito mais críticos em relação à experiência que você quer ter na loja. Porque, por exemplo, para comprar um tênis, gente, eu não lembro quando foi a última vez que eu comprei um tênis numa loja. Sim. É tudo pela internet. Tudo. Seja aqui no Brasil, seja lá fora, é tudo pela internet. Então, as empresas vão precisar criar espaços de experimentação, né, dos produtos que sejam atrativos para se ter ainda algum tipo de contato e relacionamento humano. Porque senão também, se a gente começa a ter tudo isso como se fosse um Minority Report, né, né, um metaverso, alguma coisa assim, nem isso mais vai tirar a gente de casa, né? A Eu experiência compro chama. muita coisa na internet. Tudo que é mais supérfluo ou tecnologia, essa coisa que você não precisa encostar a mão. Mercado Livre. Roupa eu ainda tenho, apesar de ser de tecnologia, eu tenho necessidade de encostar, sentir o toque. Sapatos, essas coisas. Mas o restante, a gente compra tudo. Sim. Tudo. Então, se as marcas não criarem experiência, seja ela numa loja física, seja ela próximo do seu escritório, né? Que você consiga ter uma experiência positiva ali, eu acho que as vendas elas vão oscilar bastante. E o varejo em si vem passando momentos de altas e baixas muito grandes, né? Eu acho que essa transformação, a pandemia eu acho que realmente é um ótimo exemplo de quanto que mudou Sim. as experiências, né? Eu acho que talvez uma das maiores tendências que eu lembro, o pessoal falava muito sobre home office. Era home office para lá, era home office para cá, era uma tendência home office, lembra? Só que aí o home office só foi acontecer... Polêmica. Sim, porque foi obrigado. Foi né? obrigado. Não, mas era uma tendência. Todo mundo falava, não, a tendência é home office. Aí a tendência aconteceu na força, na marra, Foi mesmo. por conta da IA. Eu Da IA não, concordo contigo, Da do mas- pós-Covid. Eu acho que a pandemia, e não sei se vocês concordam, a gente estava no modo sobrevivência. Todo mundo precisava muito manter os seus empregos, manter a sua casa, e todo mundo trabalhou muito, era algo novo, né? Sim. Hoje, a fotografia já não é mais essa, né? Você tem muita gente que funciona muito bem de home office, Sim. como tem muita gente que não funciona. Quando Sim. você olha a performance, você olha que a performance caiu 50%. Eu não funciono home no office, meu- não. Eu vou todo dia pro Funciona dos escritório, dois tá? Eu jeitos. adoro gente, então... Mesmo sem tecnologia, eu adoro gente, então eu vou todos os dias. Mas eu tenho executivos na minha companhia que elas performam muito mais em casa. Até trabalham mais. De me ligar 11h30 da noite falando, ó, tô vendo tal coisa. Onde você tá? Tô em casa. Eu falei, já passou o horário, amanhã a gente se fala. E realmente performam muito mais. Então, eu acho que foi característica. Mas na pandemia, tava todo mundo num mood de sobrevivência. A gente precisa viver.
Sim. Eu acho que minha percepção da pandemia para cá, que a experiência do cliente no digital mudou muito. Antes da pandemia, eu não via uma preocupação tão forte das empresas relacionado às etapas da jornada, principalmente o pós. Hoje, eu acho que tem muito mais cuidado. E isso é algo que eu percebo após pandemia, sabe? Um cuidado maior na atenção do cliente no pós-venda, sabe? Garantir que ele retorne. Porque já que a compra agora está mais digital, eu preciso fazer com que a jornada toda seja bem feita. E o cuidado da empresa com isso faz com que ele fidelize e retorne. Então, eu percebi essa evolução. Não sei se vocês perceberam. Eu percebi, e como você falou das redes, né? Eu recentemente comprei um carro para minha esposa e me prometeram entregar um carro num dia. Postergaram, eu, claro, fiquei super feliz com isso. Eu não conhecia nenhum executivo alto dessa montadora. Segui um caminho de mandar na rede social para o CEO, o fundador. Em meia hora, meu assunto estava resolvido. Que é a exposição, né? Que é a exposição de marca. E a questão do quanto aproxima as pessoas, né? Assim, imagina, quando que você teria acesso a esse CEO se você não tivesse numa rede social em que ele está também? E foi uma rede social assim, eu não fiz nem nada contra a marca, tá? Eu mandei um direct no LinkedIn, então, como executivo de uma empresa, e eu perguntei para vários amigos meus CEOs, que eu tenho amigos CEOs, CIOs, alguém conhece? Ninguém conhecia a pessoa, porque não tinha ninguém do mundo automotivo. Eu falei, se eu mandar um direct direto no LinkedIn dele? E ele me respondeu. Vou ver o assunto, até o final do dia estará resolvido. Em meia hora estavam me ligando, pedindo desculpas e o carro seria entregue. Por uma burocracia de um processo que existia na empresa. Algo simples, assim, não pode entregar de sexta à tarde. E você pode ter ajudado muito o cara e a empresa com isso, né? Mas é impressionante como encurta mesmo, assim. A gente, imagina, hoje você tem acesso a qualquer pessoa. Se você for pensar, óbvio que tem a questão da pessoa ler a tua mensagem e te responder. Mas você tem vários canais. Você pode mandar a mensagem na hora que você quiser pro Trump, pro Bolsonaro. Bolsonaro não mais, né? Mas pro Lula. Ele o Bolsonaro não pode mais responder. Pro Elon Musk, para qualquer um. Para qualquer famoso, assim. Você simplesmente encurta caminho. Eu tive um caso recente com esse negócio do evento, né? Do AI Brasil Experience. De uma pessoa que estava tentando contato com o time para ingressos. Ele precisava de uma série de documentos para pedir ingresso. É de um órgão do governo. E ele acessou a equipe, mas ele não teve resposta. Porque o pessoal estava levantando mesmo se poderia ou não disponibilizar os dados que ele estava pedindo, né? E aí ele me mandou uma mensagem no LinkedIn também. Falou, Tati, queria saber como que eu conduzo tal, né? Dado que vocês não podem fornecer algumas das informações. Ele falou, a gente gostaria muito de ir e tal. E aí eu peguei e falei para ele, não, vou te dar um cupom promocional, para que vocês tenham condições de ir. Mas veja, ele poderia simplesmente não ter ficado com aquela negativa e isso abriu o nosso olhar para outras pessoas que vão ter as mesmas necessidades, né? E ele poderia nunca ter tido acesso a mim. Cara, eu acho muito louco, assim, eu tô imaginando um mundo que lá na frente, as pessoas que vão reclamar ou fazer... E se você não tivesse como você descobrir que a pessoa que está te acionando é uma pessoa? Acho que a gente vai chegar em algum momento lá. Cê acho que estamos longe ainda, mas... Porque poderia não ser você acionando o CEO do LinkedIn. Poderia não ser um cara do governo acionando você. Poderia ser simplesmente um agente dele. Isso, tipo assim, tentando conseguir maneiras inteligentes de burlar ou conseguir benefícios ou tentar fazer algo mais rápido usando um agente de IA. Não é nem a pessoa. Sim. E a IA generativa é capaz, inclusive, de criar artifícios como esses, né? Você vai ver... Aliás, eu tenho uma... Sem precisar programar nem nada, né? Hoje tem uma aplicação de design. Cara, eu tenho uma Canva, leve... que você cria vídeo.
Sabe aqueles vídeos que a gente viu, né? Até teve de uma outra marca famosa, pra gente não ficar falando de marca aqui, que criou, passou, né? Numa rede de televisão conhecida, que foi feita em Canva. Você não precisa saber programar nada, é só você escrever o prompt bonitinho. E qualquer dado que você olhar na internet, você olha, você pesquisa, cria um prompt assim, 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 assado. Você vai lá, testa, você faz. Eu testei mês passado fazendo um convite da minha filha. Eu e minha esposa, a gente sempre entra, a gente gosta de mexer, né? Você não precisa nem criar o prompt. Pede Aí pra eu falei, criar, né? deixa eu ver. Eu tinha visto alguns podcasts de criação no Canva. Eu falei, deixa eu testar. Aí eu testei, quando eu cheguei em casa, eu falei, descobri um negócio que você não sabe. Né? Me senti poderoso. Descobri um negócio que você não sabe no Canva. Olha isso aqui. E a gente acabou criando o convite de aniversário da minha filha, 100% com inteligência artificial, no Canva. Caramba. Sem precisar mexer no Corel, que antigamente É, eu sabia ixi, mexer. Corel você Em desenterrou. nada. Vocês lembram? Corel foi boa, né? Photoshop. CDR. Me Photoshop, pediram né? arquivo CDR É que esses eu dias aí. mexia no Corel, eu não mexia no Photoshop. Mas Corel Draw, tô nossa Senhora. entregando a idade. Mas o quão incrível é, porque a gente fez e a gente fez muito rápido. A gente fez uns 10 minutos. Agora muda isso, agora muda aquilo, agora faz assim. Sim. E a gente saiu com o convite pronto. Ó, só tinha uma coisa que foi a tradução para português que não ficou muito claro quando a gente criou o prompt. Sim. Mas depois você consegue... Ele é editável, Você consegue inclusive. Então você consegue fazer tanto vídeo quanto imagem editável, rápido, sem nenhuma burocracia. Eu acho que o que a gente vai sofrer muito, não sei qual a opinião de vocês, é a alfabetização de todo o povo e de todo o Como mercado Sim. de como usar. Sim, que tem a ver com a democratização Isso da... cria um vale Gigante, absurdo entre as pessoas. É justamente o ponto, assim. Um dos objetivos que a gente tem, inclusive com o evento, é realmente fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de ir lá, assistir as palestras com conteúdo relevante e aplicável e que elas possam fazer um mão na massa lá. A gente vai ter uma série de workshops por conta dessa questão. Como é que eu aproximo quem tem acesso a essa tecnologia, né? a tudo que a gente vê de aplicação, que somos nós, que estamos numa bolha, daquela parte da população, e aí a gente está falando de 98% da população que não tem acesso. Foi bondosa. Entendeu? Foi bondosa. Foi bondosa, assim. 99% ou mais do que isso, já que não tem acesso a isso, não tem acesso, muitas vezes, nem ao saneamento básico, né? Você vai criar uma elite, se a gente não trabalhar isso, a gente vai criar um distanciamento, um vale absurdo com uma elite que domina pelo fato de ter acesso à inteligência artificial generativa. Sim, o que é perigoso, né? Muito, Para a sociedade no geral, né? muito perigoso. Já existe isso sem a IA, imagina Pois agora é, com a você IA. só vai potencializar isso, Exato. entendeu? Cara, o maior dilema disso tudo é que, no final das contas, se as empresas começam a usar muito IA e elas se tornam cada vez mais lucrativas, significa que o dinheiro está indo de um lugar para outro. Sim. Ah, mas isso é o capitalismo, É, né? capitalismo O dono tá do lá, capital sempre vai ser melhor remunerado. Eu vou pegar só... O grande lance está pegar naquela discussão que você comentou, a né? Como a gente pimentinha. regula isso? Vou pegar só a pimentinha que o Daniel trouxe ali. Preços dinâmicos. Cara, preço dinâmico é um bagulho muito louco. Eu acho que é pouco implementável ou pode ser implementável, mas ele é algo difícil, porém, com a IA, Isso. ela se torna muito mais possível. Imagina você ter preço dinâmico para todo tipo de coisa. Sim, o ponto não é tão É que difícil, passagem tá? a gente está acostumado, né? É que a passagem é normal. Passagem era você normal, entrar tudo hoje, dá bem. um preço. Agora, Mas o imagina preço isso. dinâmico hoje, ele só é difícil, não é por conta da tecnologia, tá? É porque não se guarda, não se armazena e não se estrutura os dados adequadamente para se fazer isso. Porque, de novo, preço dinâmico não é com IA generativa. E Isso tem daí é a- machine learning. Você quer um exemplo interessante de preço dinâmico? Você sabia que se você pedir o Uber com a sua bateria baixa no celular, o preço aumenta? Não sabia. É verdade. Você tá zoando. Não. Você tá zoando. Eu Não. vou fazer E se eu tiver vou previsão fazer. de chuva? É Na onde você necessidade, tá? né? Também. Também. Sabia? Ó, não começou a chover, vai chover daqui 2 horas. Você É tá um outro brincando, indicador. é verdade? É isso? verdade. Bateria acabando, fica É mais verdade. caro? Ué,
você vai ficar lá escolhendo outro Uber, se a tua bateria tá acabando, você vai Não dá pegar o tempo, preço né? que vier, cara. Caraca, isso é a hiperpersonalização na veia. Por isso que eu tô falando. E isso é anterior à IA generativa. Caraca. Isso é machine learning. É a base, né? Ah, Base de dados, os grandes data lakes. Base de dados é igual gasolina em carro. Sim. Se você botar É ruim, isso. vai falhar uma hora. É quando Né? falam, né, que é o petróleo, o novo petróleo Novo é petróleo, dado, é verdade. Botou ele errado, botou ele adulterado, o dado não dá certo, o carro vai parar. É isso E aí. saber como utilizar, né? Você falou que o difícil é utilizar todos esses indicadores e dados para a gente conseguir fazer o preço dinâmico chegar na pessoa certa, né? Sim. Mas tendo É isso essa aí. possibilidade, eu acho que é uma fonte de renda diferente para a empresa, né? Uma novidade, de repente, Sim. e para tentar atacar, né? Eu digo de novo, os clientes de alto poder aquisitivo poderiam ser mais impactados nisso. É, porque você sai só da precificação e você vai para produto, né? É. Na verdade, você está mudando a precificação de alguma forma, mas você está criando novos produtos, né? É. Produtos personalizados para Exato. o cara. Então, com isso, você traz também a experiência, de acordo com, como você falou, com a classe social do cara, de acordo com aquilo que ele gosta mais, ele curte mais. Então, você consegue criar produtos como ofertas de determinados jogos, sei lá. Pô, você vê que o cara é um gamer. Você consegue fazer combos de jogos para eles, com cadeira, com monitores, enfim. É a questão mesmo da personalização do produto e não Exato. somente a precificação, né? Eu acho que os até dois juntos, né? reinventar o modelo de compra, né? Reinventar o modelo de Sim, negócio. Com reinventar certeza, o- você reinventa o modelo de negócio o com marketing, isso. porque a gente ainda está travado, mesmo com toda essa tecnologia, com tudo isso, aos modelos tradicionais. Exato. Eu trago muito case de que passa comigo, né? Acho que vocês perceberam. Minha filha ama ler. Ela leu lá um livro, Princesa Desastrada, leu um, aí depois saiu, ela ficou ansiosa, saiu dois, ela comprou dois, aí ficou ansiosa, saiu três, comprou três, aí quando ela já tinha os três, lançaram um book dos três com um mapa lá de não sei o quê, e ela queria comprar o mapa. Dá para comprar o mapa? Não. Só. E eu não perguntei quanto custa. Dá para comprar o mapa? Não dá. Para ela comprar o mapa, ela precisa comprar o book Os que custei, três, mas ela né? já tem. Ela foi uma das primeiras que leu. Então, eu acho que tem muita empresa ainda amarrado, sabe, nesse marketing tradicional, Sim. né? De fazer sempre a mesma coisa. Então, eu vendo primeiro, lanço, esgotou, levanto o segundo, esgotou, lanço o terceiro, depois eu passo a criar combos. E com isso, com certeza, a gente tem uma Cara, eu vantagem vi competitiva isso- tanto em oferta quanto em preço. né? Isso Exato. me lembrou um case, é uma startup de Campinas, se eu não me engano, acho que é Sua História, alguma coisa assim. Eles fazem histórias com desenhos do Maurício de Souza, só que você manda o nome da sua filha, cria foto, a imagem e Ela vira um personagem. E ela vira um Personagem. personagem, eles Ai, que legal. A mandam gente o comprou livro pra Esse você. marketing de dar de presente para tudo quanto é criança que fazem aniversário. legal. Porque... Cara, isso é muito Mas legal. E é bem legal. Eu acho que isso é. Ela entra é a- dentro do personagem. É a veia do hiperpersonalização do produto. Ah, me passa né? depois. Eu passo, Acho que chama vamos deixar o Contos link História. aqui. Tem E um como? Acho que chama Conte Sua História. Conte Sua Depois História. Que eu legal. te passo. Vai Tá ter bom, minha esposa que quero comprou. sim. Na descrição Mas vai ela- ter Qual o que é a link de diferença, né, afiliados do- aqui. Afiliados. Muito boa. Fica o gancho. Muito bom, muito E a bom. satisfação da pessoa, né, do cliente, no caso a criança, você não vai pagar o valor acima do normal para Não, ter essa diferente de satisfação? você ver seu né? filho ali, Exato. quando ele olha, fala, nossa, eu tô Então, no gibi. É exato. meu nome mesmo. R$ 1.500. A hiperpersonalização nesse Quanto caso... custa um vale- gibi? Custa 5. Mas É, está personalizado, você paga, né? Exatamente. Legal. Então, acho que realmente existe uma tendência muito grande de personalização para causar experiência de compra Exato. real. E aí o preço sobe pela personalização, né? A empresa ganha mais e o cliente fica mais feliz, que é o caminho. E a hiperpersonalização vai ganhando outras fronteiras aí, Sim. né? Porque a gente começa a enxergar que ela vai do digital, ela começa aí desde da escolha da persona para venda, comunicação, criar a necessidade. A gente já vê ela na interface, na conversa direto com a pessoa. E, por último, a hiperpersonalização no produto ou no serviço Sim. direto ali.
Eu acho isso é muito incrível, assim, como que a gente vai começar a ter em cada uma dessas partes uma forma mais fácil da gente conversar com aquela pessoa. E você sabe o que eu acho interessante, assim? A gente vive de ciclos, né? A gente está falando aqui do meio direto da hiperpersonalização atingindo até a questão social do ser humano a um ponto que ele pare, né, de socializar. Porém, tem algumas coisas que acontecem, e aí é um dos motivos porque eu evito um pouco o futurismo, né, que a gente, às vezes a gente brinca que é futurologia, porque tem uma coisa do ser humano que acontece nesse vai e volta que pode, de repente, quebrar um pouco isso tudo. Vou dar um exemplo. O Netflix quebrou várias barreiras. A primeira delas foi, poxa, não preciso mais ir na caraca da locadora, ficar escolhendo o vídeo e depois indo lá devolver, né? Então, nossa, assim, foi sensacional, quebrou Blockbuster, quebrou várias locadoras, mas foi incrível isso. Aí, qual foi uma das primeiras experiências do Netflix que fizeram com que ele bombasse absurdamente quando ele começou a ir para séries? Vocês lembram? Ele lança a série com todos os episódios de uma vez. Ele não faz aquilo de ter um lançamento... A temporada inteira, né? ele lança a temporada inteira. Você consegue maratonar no final de semana. Você não precisa ficar esperando. Sim. Que nem quem aqui é fã de Game of Thrones e assistiu Game of Thrones? Eu assisti, eu ficava esperando toda semana, cada episódio, passava no domingo às 10 da noite. E aí tinha dia que eu tava exausta e tudo mais. Falava, não, eu vou assistir. Ele mudou isso absurdamente. Imagina, né? Eu ia adorar se o Game of Thrones fosse assim. Porém... Você assistir inteiro. Porém, olha que coisa doida. Já tem... outros streamings começaram a seguir o mesmo padrão. Só que alguns deles começaram a voltar atrás. Por quê? Gera um sentimento gostoso na pessoa. E de comunidade. De comunidade e do poder conversar e do poder gerar o burburinho, como acontecia com o Game of Thrones, que tinha as discussões nas rodinhas, tinha engajamento, grupo, né, o engajamento, nas grupos nas redes sociais e tudo mais. E isso gera o social. Então, é muito louco isso. E aí, por exemplo, streamings como a Paramount, que teve uma série que explodiu agora, chamada Yellowstone, que é uma série americana. Assisti inteira. Eu também. Aí depois assisti o outro. E tem os dois. Tem os dois spin-offs. E tá faltando coisa ainda. É sensacional, gente. Quem não viu, assista. Yellowstone é incrível. Enfim, voltando pra cá, a gente tinha que esperar o domingo. O lançamento do episódio. E foi agora. Ela é contemporânea. É verdade. Entendeu? Então, é muito louco isso do ser humano, de que, de alguma forma, da nossa natureza, ela encontra um jeito de voltar para o social. Entendeu? Então, só que é um social digital, né? Não é o físico ainda. Que seja... Até no caso do Game of Thrones, era físico porque a gente discutia, foi antes da pandemia, né? A gente discutia no trabalho, assim, a gente ia almoçar e a galera tinha gente que não assistia e que começou a assistir de tanto que se falava disso, entendeu? Então, eu só dando um exemplo, né, com séries, mas assim, tem um chamado do ser humano, algo da nossa natureza, que traz de alguma forma a gente para essa coisa do presencial. A AI Brasil, por exemplo, ela nasceu totalmente digital, eram grupos, né, de WhatsApp. E aí, em algum momento no ano passado, os 3 fundadores, né, o Alê, o Pedro e o Léo, falaram, não, a gente precisa começar a se reunir presencialmente. E começaram a fazer os eventos presenciais. Então, é muito doido, porque é uma comunidade de IA, entendeu? Que nasceu totalmente digital. E hoje, onde a gente tem a maior aderência e o maior senso de comunidade
é no que a gente faz de presencial. Até por isso que a gente está fazendo o evento agora para 10 mil pessoas por 2 dias. Justamente porque a gente acha que o presencial é o gostoso, é onde a gente Sim. fomenta mesmo o nosso senso de sociedade e de humanidade, né? E só para não perder o gancho, acho que você trouxe um negócio que é a Netflix. Em relação à experiência personalizada, eu acho que ela é o case, na minha opinião. De streaming. É. Porque, Até a navegação, né? Nossa, eu olho assim... E se você dá feedback, melhor ainda a As experiência, cores, né? As capas, Até as as capas, capas, exato. dos É. filmes e das séries são diferentes de acordo com a sua idade perfil. e o seu É. perfil. Quanto mais você interage, mais personalizada ela fica. Ela fica, e aí você percebe um negócio que é muito louco. Eu tava olhando assim, aí eu olho o meu perfil, aí eu olho assim, cara, esse meu perfil, ele tem uma capa do personagem que eu gosto e que assim, que tem uma... Eu tenho uma proximidade, assim, tipo assim, ele tem um perfil que é parecido com o meu. Ele é um personagem que, sei lá, tem a mesma idade que a minha, tem o mesmo... Sim. Aí você fala, caraca, os caras botaram de propósito isso, cara. E te cativa mais pra assistir, né? É mais a sua cara, é a personalização de novo que a Aí gente você tá gosta falando. mais da série ainda, né? É, exato. Verdade. Igual o Yellowstone. Cara, isso é... Que pra gente que assistia era a mesma coisa. Você ficava ali, ó. Então você Ou imagina igual que o assim, tipo, Manifest. pra um perfil de criança ou perfil de adolescente, vai aparecer o personagem referente a adolescente, que é mais próximo da idade daquela menina, sabe? Eu acho que isso é o nível de personalização que acho que vai muito além, né? Porque você tá começando a falar assim, isso não aparece mais no perfil da outra pessoa. É. Mas o algoritmo vai te conhecendo, É. ele vai te jogando. Por isso que a gente brincou e a gente falou nessa mesa, né? Quantas vezes a gente falou aqui e a gente foi ouvido. Tem vários cases de mercado de altos executivos das grandes, né, big techs do mundo que comentam, ó, tenho medo do que estava acontecendo lá dentro, eu saí, eu não posso falar nada, então, realmente, porque é a experiência que você falou. A Netflix não te conhece, não está com você, mas ela bota a capa com o personagem que você gosta, na sua idade, do jeito que você gosta, para você continuar ali. E não ir para uma Paramount, por exemplo. Porque aquela capa performa melhor, bro. Performa melhor. E é tão louco que aí isso entra num outro fenômeno que é o browsing. Né? Mano, você fica mais tempo navegando nas opções do que assistindo. Isso é verdade. É. E com isso Isso porque ele te dá sugestão, hein? Não, e com isso você vai dando cada vez mais informação para ele sobre o que você gosta. Aonde você para, o Onde você trailer que você para, o para trailer pra que você ver. vê, você tá cada Se vez... você viu o trailer inteiro, se você viu só um pedaço, se você mudou de categoria. Aí ele vai te conhecendo profundamente. Isso porque ele não te ouve ainda, né? Imagina se ele te ouvisse. Bom, pessoal, a gente tá, acho que indo pra reta final aqui. A conversa tá muito boa. Muito bom. Tá, Dora? A gente falou de quase tudo e um pouco sobre hiperpersonalização. A gente passou por segurança, É. passamos por Game of Thrones, Até passamos Game of por Thrones veio aqui. Supermercado. supermercado, Compras online. o botão da galinha. Então, da galinha. Qual que é o Oba? Oba, né? Eu vou precisar ver isso. Sabe o que eu tava imaginando? Eu tava imaginando o dia que eles vão botar galinhas de verdade dentro do supermercado. Acho que não vai rolar, hein? O cheiro vai atrapalhar a experiência. Não pode. E ainda mais o cuidado dos animais, acho que não vai tanto ainda. Mas eu tenho lá em casa, tá? Se alguém Olha precisar, lá, Pode ir tenho lá ver. Aqui horta, galinha. Senão vão botar galinha robô. Aí Você acho vai que é mais mais de fácil. verdade. Aliás, Vai ser tão Holograma realista. também, que é mais fácil, enfim. Bom, acho que vamos para os recados finais, então. Vocês querem, por favor, Tati, acho que você pode dar os... Bom, eu vou deixar aqui o meu convite. O que você achou da conversa primeiro? Não, acho que a conversa foi ótima. Mais uma vez, super obrigada pelo convite, Kimura. É o primeiro podcast que eu faço nesse formato, então foi muito legal. Quero muito agradecer ao Fábio e ao Daniel. Que façamos mais conversas como essa, né? E, como recado, eu quero deixar aqui um convite para todo mundo que é curioso, para todo mundo que trabalha com inteligência artificial, para todo mundo que tem interesse em aprender mais sobre inteligência artificial. Venha para a AI Brasil, venha para o AI Brasil Experience.
Tá aqui, inclusive, aqui a camiseta. O Kimura é um dos nossos embaixadores e um dos nossos palestrantes. O evento vai ser incrível. A gente está fazendo um evento com muito, muito, muito carinho. Ele vai acontecer nos dias 30 e 31 de outubro, lá no IMB. Teremos 9 palcos simultâneos com conteúdos por verticais, fora todos os workshops. Então, vai ser um prazer receber todos vocês lá. Muito bom, muito bom. Bom, esse modelo de conversa, né? Porque isso aqui vira uma conversa, É não verdade. é nada com roteiro. A gente vai falando muito das nossas experiências. É um modelo que eu gosto muito. Eu gosto muito de participar e gosto muito de ouvir. Então, todo podcast que é 2 pessoas eu não gosto muito, mas quando você tem a opinião de um terceiro que mostra uma outra visão, acho que é muito interessante. Então, parabéns aí pelo conteúdo, pessoal da Inteliax, Kimura, pela maestria interna aqui com a gente. Então, acho que é um modelo muito bacana. Bom, espero que o mercado de data center cresça muito, para a gente construir muito data center, que a gente continue crescendo no mercado de tecnologia também. O Brasil, para com a chegar hegemonia. na idade adulta do data center, precisa ter quantos data centers, assim? Pela nossa distribuição geográfica, a gente deveria ter aí mais de 1.000. No E a mínimo. gente tem menos de 170, 180. Mas tem uma questão também de incentivo financeiro, de infraestrutura para isso, né, Fábio? Na verdade, de investimento, porque de- data center é isso. capital externo, né? Agora o governo lançou os incentivos. Então, isso é uma pauta muito boa para o nosso mercado. Vamos ver se dessa vez a gente não perde essa outra onda, porque o Brasil é fera de perder as ondas, né? E como todos nós trabalhamos com experiência do consumidor, eu acho que essa questão da relação ainda de comunicação humana, ela não vai se perder. A gente pode ter, seja no atendimento lá da experiência do cliente, seja utilizando artificial, seja eu lá na IT fazendo atendimento de tecnologia, com Service Desk, com gente. A gente sempre vai ter que ter um humano. Porque a IA vai cuidar de tudo que é transacional. E hoje cuida de muita coisa transacional. Mas o relacional, você viu? Tá todo mundo feliz de estar aqui, todo mundo gostou do Exato. modelo. Sim. Isso não tem como a IA te entregar isso e fazer a sua dopamina ficar ali enriquecida igual a gente está agora. Então, acho que vão se criar muitos caminhos, muitos modelos. Tem muitos modelos que os futuristas, né, dizem de como vai ser. Mas eu sou ainda do que gosta de pessoas. Vou todo dia para a empresa, cumprimento todo mundo. Eu ainda sou meio que old school disso no relacionamento. E obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bom. Legal. Bom, também agradecer vocês, prazer em conhecê-los também, não conhecia vocês, né? Conheço o Juliano já faz um tempinho. Juliano, a gente faz umas trocas às vezes, né? Ele dá o show dele, eu contribuo com outras conversas, né? Inclusive na última foi assim também, né? Só não foi com câmeras. Mas é muito legal essa troca, assim. E aqui o legal é de cada um com a sua experiência, né? Você mais de IA, você com os data center, eu com a experiência mesmo do tato do cliente, né? Parte operacional, a gente consegue... Uma boa combinação, né? Consegue entender um pouquinho mais cada um desses lados e o que sai de tudo isso, né? E obrigado aí pelo convite. Quem quiser conhecer um pouco mais de fidelidade, de milhas, de pontos, pode me procurar nas redes sociais que eu ajudo a explicar um pouquinho, porque eu sei que é difícil. Show. Vai bombar. Cuidado com o que Vai você bombar. pede. Às vezes eu mando mensagem pro Daniel pedindo dicas. Daniel, eu verdade. compro em milhas ou eu compro em dinheiro? Passa um arroba do Instagram aqui, Daniel, que vai bombar até o Instagram. Daniel Palhano, do LinkedIn, né? Aliás, deixa todo Daniel mundo... Palhano, assim, me encontra nas redes. O meu é Fábio Câmara, oficial no Instagram. E no LinkedIn, Fábio Câmara, vocês também me acham. O meu no LinkedIn é Tati com Y Oliveira, apesar do meu nome ser Tatiana normal, escrita normal, mas no LinkedIn é Tati com Y Oliveira. E no Instagram é Tati, também com Y, O-L-I, Tatioli. É somente isso, com Y no primeiro I, que deveria ser I. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, eu quero então deixar aqui meu agradecimento. Com certeza, esse bate-papo foi muito gostoso, muito prazeroso. A gente trouxe aí vários insights, experiências, conhecimento. Com certeza, um sistema que agrega esses dados e cria essa
jornada, desde você fazer um formulário, até você coletar esses dados, fazer essa experiência, sempre agrega muito. E a gente falou muito de dados aqui, né? Quero agradecer ao pessoal da Inteliax. Isso daqui é algo que foi criado de coração. Acho que a gente quer trazer um conhecimento para levar as pessoas para um outro patamar, conhecendo ferramentas cada vez melhores, cada vez mais inteligentes, e nada melhor do que um bom bate-papo com pessoas do mercado, né? Então, quero deixar aqui para vocês o meu convite. Não percam os próximos episódios. Esse daqui é o episódio de estreia. Deixa os seus comentários falando o que você achou. Se não gostou, xinga a gente. Fala o que não gostou. Fiquem à vontade. Já fala que a gente tem que melhorar também, porque eu vejo vocês, então, no próximo episódio. Obrigado, pessoal. Até mais.